Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos à Procuradoria-Geral da República e ao evento de lançamento do Memorial de Composições da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Por gentileza, ativem o modo silencioso em seus aparelhos celulares. Presentes à nossa tribuna, à nossa mesa de honra, temos a Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodge, o coordenador da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, o Subprocurador-Geral da República, Luciano Mares Maia, o primeiro coordenador da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, o Subprocurador-Geral da República, Haroldo Ferraz da Nóbrega. A Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão e coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão no período 2004 a 2016, a Subprocuradora-Geral da República, Débora Macedo do Prade Brito Pereira. O Subprocurador-Geral da República e também nosso ex-Procurador-Geral da República, Cláudio Lemos Fonteles. Representando o Parlamento Brasileiro, o senador Telmário Mota. O representante dos povos indígenas, Davi Copenaua Yanomami. A representante quilombola, Givânia Maria da Silva. A representante dos povos ciganos, Maura Ney Piemonte. Para suas palavras de boas-vindas, ouviremos a Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodge. Boa tarde a todas e todos. É com alegria imensa que nós, do Ministério Público Federal e, sobretudo, todos os que construíram a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos reunimos aqui neste momento para recebê-los e celebrar este momento que é um momento festivo. Há muito na trajetória da 6ª Câmara que resgata a dignidade de povos indígenas, de quilombolas, de ciganos e de todas as minorias. E, ao longo desses 30 anos, sobre o bom influxo da Constituição de 1988, o Ministério Público Federal dedicou-se à promoção da dignidade humana, sobretudo por intermédio do trabalho feito na 6ª Câmara. É uma história de 30 anos agora, é uma história longa que começa não só com a instalação da 6ª Câmara, mas com a instalação da CODID e da SECODID, uma longa história que certamente será rememorada aqui nesta tarde, mas, sobretudo, com esse espírito de construir uma sociedade plural e mais inclusiva. Eu gostaria de realçar que está aqui entre nós, além dos que estão no painel, também a conselheira Maria Tereza Willy Gomes, do Conselho Nacional de Justiça, representando o Conselho. O presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nosso colega Carlos Eduardo Moreira Alves. Também a corregedora do Tribunal, desembargadora Maria do Carmo Cardoso. O nosso querido colega, Procurador-Geral da República de sempre, Antônio Fernando. O amigo e estimado colega Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Wagner Gonçalves. E também um colega que o sucedeu nessa mesma posição, Aurélio Rios. Está aqui também o diretor da escola, João Akira Omoto,
o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante, a secretária executiva do CNMP, Adriana Zavada, e subprocuradores gerais da República, procuradores da República, a nossa ouvidora geral, Julieta Albuquerque, enfim, todos os colegas dessa instituição que se dedicam a construir uma atuação em favor da sociedade, em favor de direitos fundamentais, em favor de direitos humanos. Os atuais membros da Sexta Câmara também estão aqui presentes e eu saúdo, e, sobretudo, a Sexta Câmara soube construir, ao longo de sua trajetória, um modo de trabalho que se caracteriza pelo diálogo com a sociedade civil, empoderando-a. E eu acho que esse sempre foi um norte muito importante da atuação da Sexta Câmara. Ouvir as pessoas, ouvir as suas pretensões, dispor-se a cumprir aquilo que as interessa, mas, sobretudo, sendo esta ponte permanente entre a sociedade civil e as instituições do Estado. Então, agradeço muito a presença de todos que nos honram com a sua participação, por dedicarem o seu tempo a virem aqui dialogar conosco nessa tarde, e declaro abertos esses trabalhos dessa tarde. Muito obrigada. Convidamos a todos para a exibição do vídeo que rememora a importância da atuação da Sexta Câmara. Desde 1993, a Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal atua na defesa dos povos indígenas e comunidades tradicionais. São 25 anos de exercício de sua atividade, celebrados com o resgate dos fatos mais marcantes da trajetória do MPF na defesa dos direitos dessas populações. Esse resgate também reconhece os esforços e presta homenagem a todos aqueles que contribuíram com dedicação para conquistar importantes avanços. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. O doutor Alexandre Junqueiro, pela primeira vez, ele assina uma portaria instaurando o inquérito civil público para verificar as razões e investigar o porquê da União não ter cumprido o prazo de 5 anos para a conclusão. E me designou como secretário desse inquérito civil público, né? Que eu fiquei bastante honrado, e a gente pôde fazer um longo trabalho de investigação junto com a FUNAI, com o Ministério do Planejamento, com o Ministério da Justiça, para entender os meandros do funcionamento de que por que o processo caminhou tão lentamente. Mas o exercício desses direitos ainda era uma novidade por parte das populações indígenas, que não sabiam ainda qual era o papel do Ministério Público, como o Ministério Público podia auxiliá-los, e ainda não conhecia a Sexta Câmara. Acabaram nosso mato, nossa riqueza já foi tudo. Nosso mato já terminou, nossa carne já terminou desse mato. Não tem mais tatu, não tem mais coati, não tem mais nada. E a gente já tinha um receio do que poderia ser, né? Eu não disse nada para eles do que poderia ser, do que eu acharia, mas entre as possibilidades era que aquilo fosse o início
do estudo para a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Volto para a Procuradoria em Santarém, faço vários ofícios e um deles a Eletronorte responde positivamente. O mais interessante desse caso é ele ter chegado ao Supremo Tribunal Federal, né? Isso foi uma iniciativa na época do Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, que trabalhou com a gente desde o início nessa temática indígena, então tinha bastante sensibilidade. E nós estávamos aqui numa reunião, foi muito curioso, de repente ver um precedente que tornava possível o deslocamento dessa ação para o Supremo Tribunal Federal. Os indígenas travaram uma longa batalha com o apoio do Ministério Público Federal e do governo brasileiro para trazer esse sangue de volta. Para nós representa importante o nosso sangue do Yanomami. Cadê a justiça em nosso país? Cadê o processo de demarcação das terras que não foram concluídas? Enquanto há mortes, há violência, por outro lado, há uma aceleração para reverter todas as garantias constitucionais. Foi justamente isso que levou o MPF a emitir mais de 120 recomendações para a Secretaria Especial de Saúde Indígena. O principal objetivo é diminuir os casos de indígenas que sofrem e muitas vezes morrem por doenças como desnutrição e diarreia. O Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o decreto que regulamenta procedimentos de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes de quilombolas. A decisão da Corte seguiu o entendimento da Procuradoria-Geral da República e coloca fim a um julgamento que começou em 2012. Haroldo Nóbrega, Cláudio Fonteles, Márcia Domitila, Maria Eliane Menezes de Faria, Ela Vieco Volkmer de Castilho, Débora Duprá, não são um passado, são um presente. E esse presente nos devolve a esperança no futuro. A Câmara dos Índios é, acima de tudo, diversidade, pluralidade, humanidade. A sua, a minha, a de todos. Em continuidade aos trabalhos de homenagem, passamos a palavra ao coordenador da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, Luciano Mares Maia. Quer falar aí? Boa tarde. Quando Raquel teve a ideia, em dezembro, de fazer desse espaço um aconchego da memória, fez surgir em todos nós expressão de muita gratidão. O tempo passa muito rápido, como diz Ana Vilela, a vida é trem-bala, parceiro. Né? Reencontrar Márcia Domitila, que o trânsito reteve, e a gente mais ainda do que o trânsito reteve no afeto, e ela está aqui. Né? Quantos vieram? Eitel, que veio da Paraíba com sua Fátima, trouxe o seu tesouro. João Pedro Saboia está aqui. Marcelo Beckhausen. Quantas composições da Câmara? Da primeira composição, Haroldo, o coordenador, Raquel fazendo parte, Aurélio aqui presente. Antes das câmaras, havia, como foi lembrado, a iniciativa de ter um coordenador, Carlos Vitor Musi, seguido de Wagner Gonçalves, aqui presente, seguido de Aurélio. Aurélio passou o bastão para o coletivo. Ele foi o último individual,
e isso até 94. Tecnicamente, celebramos agora em maio 25 anos da lei complementar, que criou as câmaras, que criou o conselho, os nossos órgãos como hoje nós temos. Mas a efetivação só se deu um ano depois. Daí porque, agora em junho, terminam os mandatos dos membros da Câmara. 12 mandatos na Câmara. Débora do Prá esteve presente em 9, Raquel em 7, eu em 5. Dos 9 que ela esteve presente, coordenadora, 6 mandatos. Nos 12 mandatos, 6 ela coordenou. Parece que ela gosta do tema. Desconfia-se que ela tem algum conhecimento sobre isso. O que é interessante é que essa sexta Câmara, que é a expressão de uma extraordinária dimensão no mandato da doutora Raquel, revela que tem muita força na nossa instituição. No mandato dela, ela assumiu dizendo: ninguém está acima da lei, ninguém está abaixo da lei. E o ninguém está abaixo da lei fez com que Cláudio Fonteles, que fez parte das primeiras composições da Câmara, Procurador-Geral da República, Ela Vieco fez parte e coordenou, vice-procuradora-geral, Débora do Prá, 12 anos coordenadora e 18 anos integrante, 4 anos vice-procuradora-geral. Haroldo coordenou 8 anos vice-procurador-geral. O que é, portanto, extraordinário é que aliar a dimensão da defesa dos direitos dos mais simples sempre foi considerado por esses como parte indissociável do mandato da cidadania. Eu menciono que lutar contra a corrupção revela a pequenez dos grandes, mas afirmar os direitos humanos é revelar a grandeza dos pequenos. E fazer coisas grandes é fazer pequenas, grandes coisas pelos pequenos, para que consigamos enxergar que pequenos no número, grandes na dignidade e na igualdade de direitos. Daí o nosso imenso dever. A presença do senador Telmário, por exemplo, revela uma dimensão atual, é que a nossa casa tem uma longa história de defesa dos direitos dos índios, e Davi eu conheci em 92, e visitei o DEMINI em 92, em 93, em maio, está fazendo 25 anos, fui visitar a inauguração, o ano da Justiça Federal em Roraima, eu tinha passado um mês e meio em Roraima, e em seguida, em junho, eclode a notícia do genocídio contra os Yanomami. Eu recebo um telegrama na Paraíba de Davi Copenaua dizendo: venha nos ajudar a combater esses que nos mataram. Aristides Junqueira, articulado por Aurélio aqui presente, com o colega Carlos Frederico, que fez parte da Câmara, com o colega Franklin, passamos a integrar o conjunto de 3 colegas que atuou para apresentar a denúncia por genocídio, ao final, sentenciada por um juiz em Roraima, num belíssimo voto confirmada por Touro Neto, mas caçada porque dizia: houve morte, houve, então é júri. Fomos ao STJ e fomos ao Supremo, confirmando a particularidade de genocídio ser do juízo singular, assim como latrocínio. Com os índios, portanto, temos uma trajetória que é contemporânea da Constituição. 30 anos mudaram muito. Antes, não era o fato de ser interesse da FUNAI, por exemplo, que tornava federal a questão. A FUNAI defendia direitos dos índios na justiça estadual. E, como consequência, a resistência às pressões locais eram muito maiores e os abusos maiores ainda. Com a Constituição e a federalização da luta pelos direitos dos índios, uma Justiça Federal e um Ministério Público Federal e o empoderamento dos próprios índios, as mudanças começaram a acontecer.
com os quilombolas, por organização deles, e nesse sentido, Daniel Sarmento, que integrou a Câmara, Débora Duprá, aqui presente, e vários outros, ajudaram a construir um imenso caminho nessa luta pelos quilombolas, que recentemente, ainda recentemente, o Supremo Tribunal Federal validou um decreto permitindo o modo de demarcar as terras indígenas. Em agosto de 2017, o Supremo Tribunal veio julgar algumas ações civis originárias do Mato Grosso, em que tinha havido contestação da União em 1987, antes da Constituição, 30 anos. Estava presente na sessão do julgamento o procurador da República, que, em nome da União, contestou o pedido, Gilmar Mendes, agora como ministro. Curiosamente, a opinião dele mudou muito, mas vários ministros seguiram a opinião dele como procurador. E os índios foram vitoriosos 30 anos depois. Certa vez, numa conversa no CONSEA, pediram para eu falar sobre ações exitosas do Ministério Público na defesa de índios e quilombolas. Eu disse, eu posso ser sincero e dizer que todas as nossas ações são exitosas. E posso ser sincero e dizer, nós não temos ações exitosas. Tudo vai depender do conceito de êxito. Se eu considerar que êxito é a construção identitária coletiva e o empoderamento de cada comunidade para se tornar dona do seu próprio destino, toda ação é exitosa. Mas se eu tiver que reconhecer que é êxito a contemporaneidade entre a lesão e a reparação, nenhuma ação é exitosa. Demoramos tanto. Felício, falando antes de 2002 sobre Belo Monte, que belo exemplo de belo desrespeito ao Belo Monte. Mas precisamos lutar. E se já avançamos muito quanto aos quilombolas e quanto aos índios, ainda devemos muito mais aos ciganos. Devemos muito aos ciganos. São iniciativas que comecei na Paraíba em 91, e com muito esforço, graças a Maria Eliane Menezes de Faria, que está no coração de todos nós, e em algum lugar da sua casa, aqui em Brasília, mas não pôde vir. Ela ouviu os ciganos, começou a incluí-los em conselhos públicos para participação, levando a voz deles até a África do Sul, na Conferência Mundial contra o Racismo, e a partir daí a CEPIR e outros órgãos começaram a incluir na política de diversidade também um olhar sobre os ciganos. E o Senado, por iniciativa do senador Paulo Paim, está discutindo hoje o Estatuto dos Ciganos. Quando cheguei aqui como subprocurador, em junho de 2012, trazido para ser procurador federal adjunto pelo carinho de Aurélio Rios, logo em seguida os ciganos bateram a porta da procuradoria. Fui ao Senado conversar com o senador Paulo Paim, ele não tinha agenda, eu disse, senador, entre o seu gabinete e o plenário, se o senhor tiver um minuto no cafezinho comigo, eu não preciso mais do que isso para que a gente caminhe junto na luta com os ciganos. E foi num cafezinho que eu entreguei o estudo que nós tínhamos acerca dos ciganos e disse, nós nos propomos a fazer uma audiência pública no Senado em dezembro, Dia dos Direitos Humanos, para que os órgãos públicos saibam quais são os seus deveres para com os ciganos, para que os ciganos expressem suas demandas para com o Estado. E a partir daí, com o Senado, estamos caminhando juntos. Há muito que se caminhar. A verdade é que não caminhamos sozinhos. Primeiramente, precisamos ouvir os que têm a história a contar. Foi feito muito, mas ainda muito por fazer. Todos os fatos que levaram ao genocídio Yanomami há 25 anos continuam presentes agora, lá onde eles estão. Davi vai falar sobre isso. Não posso encerrar essas minhas breves falas sem fazer a imensa saudação a quem nos permitiu, no Ministério Público,
a enxergar a pluralidade, a diversidade, a igualdade na diferença, que são os peritos, antropólogos e antropólogas da nossa casa, para quem peço uma salva de palmas. Zé Américo de Almeida diz: ver bem não é ver tudo, é ver o que os outros não veem. E a antropologia consegue ver os fatos como eles são e nos dá uma tradução cultural, explicando, para que a partir do conhecimento dos fatos como são, consigamos, doutor Moreira, aplicar o direito para que seja como deve ser. Vemos a realidade como é, para, aplicando o direito, torná-la como deve ser. E deve ser numa sociedade fraterna, solidária, pluralista e sem preconceitos. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. E pergunto como será doravantemente se já passamos para essa roda de conversa. E passando para essa roda de conversa, celebrando cada um, eu sempre carinhosamente digo assim: aqui à minha esquerda está o primeiro coordenador da Sexta Câmara. Eu sou o último. Portanto, do último para o primeiro. Boa tarde para todos, doutora Raquel, doutor Luciano, pesados colegas componentes da mesa, meus pesados colegas aqui presentes. Realmente coube-me a missão de coordenar a Câmara do Índio, logo na sua instalação, ao lado de Aurélio, doutor Edson Almeida, tinha também Jair Bolzano, mas esse se aposentou logo, não pôde vir. Isso me faz lembrar o seguinte: quando nós estudávamos processo civil, no meu tempo, nos anos 60, meu tempo é mais antigo, a gente via que o Ministério Público defendia os hipossuficientes, os incapazes. Então, processo de menores incapazes era nulo se o Ministério Público não atuasse. E essa luta contra a hipossuficiência continuou e agora, digamos assim, ficou exponencial depois da Constituição de 1988, que disse que são objetivos da sociedade, a construção de uma sociedade justa, livre e solidária, sem desigualdades, sem bolsões de miséria ou de pobreza. Isto é uma longa missão. Nas páginas frias do Código Penal, que se rege pelo princípio da tipicidade, né? Porque sem tipicidade não pode haver crime. O grande professor, o professor Roberto Lira, o pai do Roberto Lira Filho, que foi meu professor, meu orientador, e quase me reprovou na defesa da tese. A doutora Raquel se lembra, né? Mas é um grande professor, saudosa memória, faleceu no Paraná. O pai dele já dizia o seguinte, que o direito penal se antecipara à moral social do futuro, ao estabelecer como crime uma missão de socorro. O que é a missão de socorro? Não é nada, é só a falta de caridade. Então agora, de agora por diante, temos que agir com a caridade para acabar com esses bolsões de miséria, com essas desigualdades, com essas dificuldades, com esse problema de favela. Eu acho até muito oportuno que esteja ocorrendo este evento, para abrir os olhos de todos nós, no momento em que os jornais anunciaram, eu li o livro, se anuncia 58 anos de um livro, de uma favelada, da favela do Canindé, em São Paulo, Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. É um depoimento lindo, que depois jornalistas são terríveis, né? O jornalista levou esse livro à sua exponência e ele virou chamado Audálio Dantas.
E esse livro virou best-seller em diversos países do mundo. Até uma jornalista também, uma outra jornalista comparou esses 58 anos do livro Quarto de Despejo, que mostra a miséria na sua vida real, você viver de catar lixo, e tem muita gente que ainda vive assim, mostrou que havia uma certa similitude na luta, quer dizer, no depoimento de Carolina Maria de Jesus e na luta da Marielle, né? Que pagou com a vida por defender comunidades pobres. Então, eu me congratulo com a Procuradoria e até digo, já não tem espaço mais para mim, não. Tá bom, está na hora de eu chegar, porque o brilho de Raquel e o de Luciano, entre outros aqui, deixa a gente um pouco humilhado até. Mas nós estamos ao lado deles para continuar, para ficar ao lado da sua luta em defesa do Ministério Público, para que o Ministério Público cumpra a sua missão de acabar com as desigualdades regionais. Luciano, você é quem fala agora. Nós reservamos daqui a pouquinho a entrega de uma plaquete para cada um dos que integrou a Câmara e também a Coordenadoria dos Índios. Mas antes disso, eu gostaria de ouvir as comunidades aqui e, em seguida, ouvirei o senador, ouvirei o doutor Cláudio Fonteles e a doutora Débora Duprat. Então, passo primeiro para os que primeiro vieram ao Brasil, já estavam no Brasil quando nós viemos. Davi. Pei patapa. Nabuamaka. Kahomaka no amatab yai kohip taiwi. Cidade de Hamak Puruwi, Patawamak, Urihipa, Kamiyamak Urihipa Hamak, Madhikularium Yalo, Urihino Amatim Yamak Blarium. Mata Herim, Totehi Tamu Wayade, uma boa tarde. Boa tarde, parceiros. Boa tarde, assim que o parceiro. Primeiro, Ministério Público. Que defende o direito do povo, defende o direito da terra. Nós estamos aqui, acima da terra, nós índios Yanomami, nós índios brasileiros, costumamos se chamar Mãe Terra. Então, aqui tem representante também, parceiro, que cuida de saúde, povo indígena do Brasil, CESAI. Parceiro também. E é parceiro também da Fundação Nacional do Índio. Nós, indígenas, costumamos te chamar Pai Funai. E outros, as guerreiras mulheres estão aqui, os guerreiros mulheres estão aqui para discutir junto. Os homens estão aqui também. Essa, para mim, significa o time. O caçador bom. O caçador tem coragem para defender o nosso direito. O time bom para trabalhar junto, lutar junto. Eu quero costumar dizer assim,
Então, eu estou muito contente. E chegou ano. Como vocês fundaram essa casa vai ser histórico para sempre. Então, estamos aqui para discutir. Eu agradeço muito de vocês, Ministério Público, o papel, a defesa do povo indígena do Brasil. É por isso que nós estamos aqui. Eu estou aqui junto com vocês. O meu povo Yanomami não escolheu. O povo Yanomami não fizeram eleição para mim subir representante do povo Yanomami de Roraima do Amazonas e outros também, outros parentes indígenas do Brasil inteiro. Eu gosto de concluir o nome do meu povo Yanomami, o nome do povo indígena que já tinha morado muito tempo aqui. Essa para mim é muito importante, que eu gosto de concluir o nome do meu povo indígena brasileiro. Ele existe como brasileiro. Eu por isso que estou aqui agradecendo as suas lutas por nós, luta direito à terra, direito à saúde, direito à nossa floresta, nossos rios e outros que está tendo da planeta Terra. Essa é muito importante para nós. É muito importante para nós, outra geração, continua defendendo, continua lutando por causa do povo indígena do Brasil. Pessoal, você não pode pensar, índio acabou. Índio não acabou, não. Agora nós estamos assim, aumentando os números. Nós apanhamos muito. Mais 50 anos passado, o pai de vocês apanharam muito. O governo de brasileiro apanharam muito o meu povo indígena brasileiro. Agora eu estou aqui lutando para proteger os meus filhos, os meus netos, as minhas comunidades. O costume Yanomami fala assim, no frente de todo mundo. Então, essa é a minha palavra que eu queria colocar, os seus pensamentos, as suas sentir, para continuar trabalhando, continuar lutando. Eu agradeço até a demarcação da terra. Foi muito difícil, mas nós conseguimos. Conseguimos a homologação da terra Yanomami. Também foi dividido 19 ilhas. 19 ilhas significa uma chiqueirinha de porco, chiqueiro de criador de boi, de peixe. Nós, indígenas Yanomami, não é caça, não. Nós, Yanomami, é gente que protege, que preserva a natureza, que cuida a pulmão da terra. Então, foi muito bom. O Ministério Público e o governo brasileiro lutou, mas outros também lutaram, Brasil e fora. Então, eu andei muito, apanhei muito, mas conseguimos. Juntamos força, junto com as lideranças brasileiras, Caiapó, Chavante, Macuxi, Wabichana, Tucano e outros, e não indígenas, meus amigos, foi muito bom. Eu também estou lembrando, retorno de sangue.
retorna o sangue Yanomami, que foram levados com o estrangeiro. O estrangeiro foi lá para nossas terras coletar nosso sangue para estudar lá nos Estados Unidos. Então foi muito bom, que eu estou muito contente. O meu povo também ficaram muito assim, emocionados, e o nosso trabalho que aconteceu, que outros países escutou, sentiu, então devolveram a nossa sangue no Brasil, devolveram lá nas comunidades Piauí e Xirubi, nesses 3 lugares nós enterramos. Isso foi muito importante para mim, como sobrevivência do meu povo Yanomami, que eu continuo trabalhando, continuo lutando. Agora, eu sou o presidente da Rutucara Associação Yanomami. A Rutucara significa a nossa terra-mãe, onde nós nascemos, origem de Omami, que deu para nós sabedoria e conhecimento tradicional da nossa raiz, nosso país. Então, eu queria colocar assim, eu fico muito emocionado que vocês, cada mais vocês reconhecendo quem é Davi que está lutando. Eu sou Yanomami, legítimo do meu povo Yanomami de país. Muito obrigado. Givânia. Boa tarde a todas as pessoas. Quero saudar essa mesa, em nome da doutora Raquel, da doutora Débora Duprá e da minha companheira de muitas histórias, companheira Maura. Saudar a todos vocês. Dizer da nossa gratidão ao Ministério Público por essa construção de muitos anos de luta. Quando o doutor Luciano começou a falar, eu comecei a passar um filme na minha cabeça. Porque eu e a doutora Débora nos conhecemos, a gente brinca quando se encontra nos eventos, que a gente não costuma dizer de quando a gente se conhece. Mania feminina, né? A gente não fica dizendo de quando a gente se conhece, porque as pessoas vão começar outras perguntas. Mas a gente é carinhosa, é uma forma carinhosa da gente se reconhecer e dizer o quanto foi para essa construção do movimento quilombola, doutora Raquel. É importante o papel do Ministério Público e da Sexta Câmara em especial. Ainda sobre efeito de fortes emoções, pelo que eu vi no vídeo, pela reportagem, e porque, para nós, quilombola, que só em 88 passamos a ser sujeitos de direitos, apesar de só de escravidão terem sido mais de 300 anos, e a gente ainda contabiliza outros tipos de escravidão, que eu costumo chamar da escravidão moderna, que são outras formas da manutenção da desigualdade, da inferioridade do povo negro. Então, quando vi a reportagem ali, fiquei emocionada, porque essa foi uma vitória que nós tivemos, assim como foi a vitória da Constituição de 88, de nos fazermos ver pela primeira vez. Eu digo num trecho muito rápido da minha dissertação que nós sempre, os quilombolas sempre foram os sujeitos visíveis, presentes, visíveis e invisíveis. Por quê? Porque ainda há dúvida sobre quem somos nós. As inúmeras romarias que a gente fez no Supremo Tribunal Federal para simplesmente dizer que a gente existe. E hoje, o Estado brasileiro reconhece cerca de 3.000 comunidades, mas o movimento quilombola, a coordenação nacional do movimento, estima que nós somos
mais de 5.000 comunidades quilombolas. Então, esse Estado que escravizou é esse mesmo Estado que tem que ajudar a desescravizar. É que tem que ser responsável pelo reconhecimento e a garantia do direito. E eu não tenho dúvida de que muitas das nossas vitórias têm a ver com a luta do nosso povo, a força dos nossos ancestrais, mas também tem muito a ver com essa parceria que a gente tem, com esse diálogo fino que a gente estabeleceu com o Ministério Público. Toda vez que chega uma denúncia na CONAC, a matar alguém, ameaçaram, a primeira pergunta que a gente faz é: conversaram com o Ministério Público? Então, a gente não pergunta se conversou com o prefeito da cidade, se conversou com o deputado, se conversou com o vereador. A gente não pergunta isso, senador, infelizmente. Porque muitos dos que disputam e que ameaçam são também os donos do poder. Estão legislando em causas próprias. E no interior do Nordeste, isso é muito forte, né? Então, dizer que nós queremos reforçar esse nosso diálogo. Nós temos uma pauta e vivemos uma tensão muito grande. Nós precisamos reconhecer que nós vivemos num país racista e que esse racismo impregna nas nossas instituições. Nós não temos como discutir a igualdade, ou pelo menos o respeito à diferença, sem que a gente reconheça os males que o racismo ainda traz para as nossas vidas. Eu costumo dizer, doutor Luciano, quando a gente começa a discutir o desrespeito aos povos de matriz africana, as religiões de matriz africana, as pessoas começam a dizer: não é intolerância. Eu falei: não, eu não discuto intolerância. Eu não quero que as pessoas me tolerem. Eu não preciso dos senhores e das senhoras me tolerando. Eu não preciso. Eu preciso dos senhores e das senhoras me respeitando. Por quê? Porque este país que se forma a partir de massacres, de genocídio e de opressão aos povos indígenas, não satisfeito com tudo isso, arranca-nos do nosso país e traz-nos e nos coloca na condição de escravo. Escraviza há mais de 300 anos. Eu ainda tenho que tolerar? Eu ainda tenho que ser tolerada? Não, eu tenho que ser respeitada. É por isso que nós lutamos. É por respeito. É por reconhecimento do nosso papel e do que nós somos, o que nós fomos. E aí, doutor Luciano disse, o passado, o presente, o futuro e o hoje. Nós lutamos para garantir esse nosso presente, que é fruto do nosso passado, que é a garantia dos nossos territórios. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na nossa conjuntura brasileira. E os primeiros atingidos pelo desmonte que nós estamos vendo, por pedaços importantes da Constituição que nós estamos deixando ver, escapando pelo ralo, os mais diretamente atingidos somos nós, povo negro e povo indígena, e povo tradicionais. É a nós que chega o primeiro ataque. Somos nós as linhas de frente de receber os primeiros tiros, no sentido vulgar, mas os primeiros impactos de um congelamento de um orçamento por 20 anos na saúde e na educação. Somos nós. Porque nossos povos, né, Davi? Somos nós que ainda somos os mais analfabetos nesse país. São os índios e são os negros. Então, quando se congela 20 anos, está dizendo para nós, ligeiramente, primeiro, nós não temos condições de ir para o ensino privado. Segundo, vocês não têm direito a estudar. E a Constituição nos garantiu isso. Então, quero finalizar minhas palavras agradecendo ao Ministério Público, dizer que, nesse debate da ação 3239, nós tivemos sempre muito próximo
E para nós, doutora Raquel, foi muito simbólico, foi muito importante a senhora mesmo acompanhar aquela votação. Eu queria te dizer isso para a senhora, porque foi uma leitura que nós fizemos da importância de ter ali, naquele lugar, uma mulher. Testemunhando não que os homens não sejam nossos parceiros, mas porque quase na maioria das vezes que o decreto foi à votação, ou era a doutora Ela, ou era a doutora Débora. Normalmente, eram essas que iriam. E finalizou com a sua presença, tendo uma vitória que ainda temos muito a lutar para que ela aconteça, porque a gente vê destruído, destituído os órgãos de execução dessa política. Então, nós garantimos parte da luta, mas nós vamos continuar lutando, e isso o nosso povo não tem dúvida e sabe que não pode se calar. E fecho minha fala dizendo que nós precisamos, e aí eu queria fazer essa fala para dizer a todos os procuradores e todas as procuradoras que tem um tema que está no nosso colo, mas não veio, nós não pedimos isso. Nós não pedimos o Código Florestal. Nós nunca mandamos ninguém votar Código Florestal. No entanto, nós estamos sendo obrigados a nos enquadrar num módulo criado que desrespeita completamente o modo de vida, o modo de cuidar da terra do povo quilombola e dos povos indígenas. Então, essa é uma batalha. Eu estou fazendo essa alerta para dizer que nós estamos intensamente colocando para o governo, para o Estado brasileiro, que não é um quadradinho num sistema que vai caber nós. É o sistema que tem que se alargar a ponto de nos ver. Porque nós não pedimos Código Florestal. Nós não pedimos nós não pedimos nada. Nós cuidamos dessa terra de graça. E depois nós somos convidados a sair dessa terra. Então, com isso, agradeço mais uma vez, doutora Raquel, doutora Débora, e deixo aqui a todos vocês, todos os senhores e as senhoras, procuradores e procuradoras, um abraço fraterno do povo quilombola do Brasil, em nome de quem aqui estou. Muito obrigada. Tenho agora a satisfação de ouvir Maura. Boa tarde a todos e todas. Eu sou cigana do segmento dos Calons. Quando se fala em cigano, eu acho que a memória de todos vocês vem assim. A minha mãe dizia, não vai lá que eles roubam criança. Vocês sabem por que isso acontecia? Porque na época dos coronéis, as filhas deles também engravidavam solteiras. E era uma vergonha, uma desonra. Então, dá para o cigano levar e toca ele daqui. A mãe do meu pai criou 4 de filhas de mães solteiras, de coronéis, que eles deram dinheiro e tocavam o nosso acampamento para ir embora. E isso se perdurou até hoje. Graças a Dr. Luciano, hoje os nossos bebês, ele ajuda a pegar de volta, porque dentro da maternidade tomam as nossas crianças. Porque diz que não sabemos amamentar e nem a dar banho. Qual é a mãe que no primeiro filho sabe amamentar ou dar banho? O senhor lembra, doutor Luciano, em Patos de Minas? Tomaram o nosso bebezinho lá. Então, quando se fala em MPF, na Paraíba, em Minas, a gente tem em mente a doutora Débora Duprá e doutor Luciano Maia, pai e mãe. São eles que nos socorrem nessas pequenas aventuras que o povo cigano sofre no Brasil. Tacar fogo no nosso acampamento, onde a gente perdeu uma gestante de 9 meses que não deu tempo de levantar, no interior do estado de São Paulo. Agora, vamos falar o que a gente sofre no dia a dia. Eu, a questão de 30 dias, sofri um AVC isquêmico. E fiquei 4 horas na porta de um hospital esperando para ser atendida. Passaram todos. A cigana foi a última. É muito difícil ser cigana no Brasil. Muito. Mas a gente deve muito à doutora Débora. Quando eu a conheci a primeira vez,
foi porque no município de Poços de Caldas a gente não podia entrar e nem circular. Existia uma lei municipal que ela nos ajudou e o doutor Luciano foi para lá e essa lei foi extinta. Penedo, doutora Beba, continua do mesmo jeito. Eles pegaram a gestante com o marido, que estava levando ela para a maternidade, e jogaram spray de pimenta nos órgãos genitais do cigano. E ele, desesperado, tirou a roupa, foi preso por atentado ao pudor. E a esposa dele acabou tendo a bebê no chão. Aí eu recebi uma ligação do tenente Ferro, que disse que a senhora havia pedido para que ele entrasse em contato comigo para saber sobre esse fato. E ele disse assim: eu tenho 2 perguntas para te fazer. Uma é aonde que eu encontro testemunhas desse fato. E a segunda, como é que você, como cigana, tem acesso ao MPF? Eu respondi a ele que eu tenho acesso ao MPF porque Deus manda anjos para o inferno. E 2 deles é o doutor Luciano e a senhora. Eu devo muito a vocês. E o povo cigano do Brasil inteiro. Que a senhora fique por mais 30 anos. E o senhor também. A senhora eu estou conhecendo hoje. Mas não permita que pessoas que não conhecem a nossa dor venham lhe contar dela. Nós somos o protagonista da nossa história. Infelizmente, a senhora sabe disso. É muito fácil quem estudou construir uma associação, uma ONG, fazer projeto e ganhar em cima de quem está lá na barraca, passando fome, sofrendo e sendo expulso. Deixe que o cigano conte a sua própria dor. É o mesmo que a senhora está doente, ir ao médico e contar sobre a minha dor. O remédio que a senhora vai me trazer não vai me curar e pode até me matar. Então a gente quer que o cigano conte a própria história quando ele procurar vocês dentro do MPF. Muito obrigada, doutora Débora. Muito obrigada, doutor. Nesses 27 anos de atuação na temática cigana, eu não fiz praticamente nada. E me lembrei, e sempre me lembro, de como eu fui trazido para esse tema. Antônio Mariz, senador da República, meu primo e amigo, me viu realizando um trabalho pelos índios da Paraíba, os Potiguara, que, quando eu mandei o relatório para Wagner, ele me fez uma carta delicadíssima, comentando e incentivando o trabalho, e contou com o apoio de Aurélio Rios para aprovar um acordo que nós fizemos para que os proprietários saíssem. E aí o recado foi: tem quem defenda negro, tem quem defenda índio, tem quem defenda homossexual, só não tem quem defenda cigano. E eu disse: o que é que se há de defender com os ciganos? Eu disse: eles querem que você vá conhecer por você mesmo. E eu fui a Sousa. E os ciganos de Sousa adoravam e ainda adoram Antônio Mariz. E eu disse: mas eu não vejo o Mariz ter feito nada por vocês. Como é que vocês gostam tanto dele? Ele disse: é que ele trata nós como gente. Ele trata nós como gente. É a única coisa